Então, gente, foi iniciada então a gravação. Boa noite para quem pôde vir. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Eu sei que é um feriado, tá? Eu tô ligado. Achei que não ia vir ninguém. Eu ia só gravar o vídeo, mas tá tudo certo, gente. Vai ser compartilhar dúvidas, essas coisas. Pode abrir o microfone a hora que for, pode me atrapalhar tranquilo, não tem problema. E eu vou iniciar, gente. Eu vou começar aqui com vocês, iniciando agora esse tema, que ele é um tema, sinceramente, grande, ele é um tema complexo, mas eu tentei trazer para vocês de uma forma mais simples possível e aquilo que realmente vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, ou pelo menos fazer sentido na formação de vocês. Eu trouxe de certa forma, é uma aula bem completa, mas é uma aula é, que não é aprofundada o suficiente. Ela não é ela não é tão aprofundada assim. É isso que eu quero dizer. Que ela é uma aula completa, mas não tão aprofundada. Gente, se a gente fosse aprofundar o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, a gente ia passar aqui 2, 3 dias fácil, comentando quimicamente, ponto a ponto, do que acontece aqui nesse ciclo. Bem, dito isso, gente, eu vou iniciar. Eita, eu vou iniciar agora a nossa gravação. Vamos lá. O ciclo do ácido cítrico, gente, ele tem vários nomes. Ele primeiro começa como ácido cítrico por conta de um citrato que a gente vai ver lá na frente. Mas ele não tem só esse nome, não. Esse nome, inclusive, é um nome relativamente novo para a gente poder estar trabalhando ele atualmente. Ele já recebeu outros nomes também, como ciclo do ácido tricarboxílico. O que significa isso? Ciclo do ácido 3 vezes com... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um apontador. Que ponta? Pronto. O ciclo do ácido tricarboxílico, ou seja, ele tem 3 carbonos na sua constituição. É um ácido que vai ter 3 terminações carboxílicas. Era outro nome que era dado para ele antigamente. Lá no ensino médio, a gente conheceu esse mesmo ciclo como ciclo de Krebs. O Krebs, gente, é esse cara aqui, ó, o Hans Krebs. Foi ele quem identificou a forma cíclica de como é que esse ciclo acontece, basicamente. É que assim, até o Hans Krebs, gente, até ele vir e determinar que essas reações químicas iriam acontecer de maneira cíclica, ninguém sabia muito bem como é que acontecia as coisas. Então ficava assim, bem esquisito. Ninguém entendia direito como é que acontecia essa quebra. E aí eu vou falar principalmente aqui da quebra do piruvato, lá da glicólise, da nossa primeira aula de degradação de carboidratos, e a acetil-CoA. Essa acetil-CoA, gente, ela veio lá também, ela pode vir de vários locais do nosso organismo. Mas a gente viu a acetil-CoA a última vez na degradação dos lipídios. E as duas formas, tanto carboidrato como lipídios, são pontos de início para a produção de energia. No final das contas, tudo que a gente está vendo aqui é como é que o nosso organismo faz para poder ter energia, para ele poder literalmente sobreviver. Esse ciclo, gente, ele é considerado uma via anfibólica. E o que significa essa palavra? É estranha, eu sei que é estranho esse nome. Mas anfibólica significa que essa via, além de ser um ciclo, ela é uma via tanto catabólica quanto anabólica. Ela tem as duas propriedades. O que significa isso, afinal de contas, professor? Resume, explica melhor isso. Uma via catabólica é uma via que só tem destruição.
Ou seja, você vai diminuindo um composto grandão em um composto bem pequenininho, em pontos, em complexos bem pequenininhos, em substâncias menores. É o que a gente viu, por exemplo, da glicose para ser dividida e diminuída em vários pedacinhos menores, chamados de sacarídeos. Ou então a gente viu do lipídio, que ele tem vários pedacinhos menores até a formação lá do quilomicron. Lá do todos os tamanhos menorzinhos do lipídio, que a gente viu dos ácidos graxos. Bem, todos eles, gente, isso é uma degradação catabólica, isso é uma via catabólica, ela vai diminuindo de tamanho, ela pega uma coisa grandona e vai transformando em vários pequenos pedaços. A via anabólica, ela é o contrário, ela pega compostos pequenininhos e forma compostos maiores. Então, seria meio que linear. A catabólica vai do maior para o menor, a anabólica do menor para o maior. Só que como a gente está falando de um ciclo, aqui a gente não tem exatamente um começo, um meio e um fim. Por isso que ela é chamada de anfibólica, porque ela tanto é catabólica como é anabólica. E para a respiração celular, que é o que a gente vai conversar, já estava falando desde a glicólise e agora a gente vai continuar ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é a produção do acetil-CoA. Essa produção de acetil-CoA ela pode vir de 2 lugares. Vamos relembrar, eu já até comentei isso agora há pouco. Ele pode vir do piruvato, e o piruvato veio da onde? Lá da glicólise. Então, da quebra dos carboidratos. É que veio o primeiro piruvato, na verdade, 2 piruvatos, né? Que depois vão se transformar em acetil-CoA. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês quimicamente como é que um piruvato vira acetil-CoA. Ou então, o acetil-CoA pode vir direto da quebra dos ácidos graxos, lá do metabolismo dos lipídios que a gente viu na última semana. Depois que eu transformo isso tudo em acetil-CoA, aí sim, eu tenho o ciclo do ácido cítrico propriamente dito. Esse ciclo, gente, ele é composto de 8 etapas. Eu não vou aprofundar essas etapas com vocês, mas eu vou apresentar as 8 etapas bonitinho para vocês saberem exatamente o que acontece, beleza? E por fim, nós temos a cadeia respiratória, que não é o tema da aula de hoje. A cadeia respiratória, gente, ela vai estar lá no final das vitaminas. Quando a gente falar de vitaminas, a gente fala da cadeia respiratória completa. Então a gente já teve a primeira parte, que é a transformação de um carboidrato até o piruvato, da glicose, para ser bem exato, até o piruvato, ou do ácido graxo até acetil-CoA. Dito isso, gente, onde é que essas coisas acontecem? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que acontece essa produção do acetil-CoA, como é que o piruvato vai se transformar em acetil-CoA. Já a gente entra bem certinho agora na parte bioquímica do negócio. Só que antes disso, eu vou comentar um pouquinho da parte biológica. Aonde que essas reações químicas vão acontecer? Gente, a glicólise, que a gente viu há muito tempo atrás, lá da degradação dos carboidratos, ela acontece no citosol, bem nessa região aqui, ó, bem nessa região de citoplasma. Essa segunda parte, que é a parte do ciclo do ácido cítrico, ele vai acontecer dentro da mitocôndria. Isso tanto na célula animal, que é o que a gente realmente está estudando aqui, como na célula vegetal. Na célula animal, gente, que é o que a gente é o nosso ponto central, nós temos aqui todas essas reações, essas transformações do acetil-coenzima A em citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato, e aí transformação novamente em citrato. Tudo isso aqui, todas essas reações bioquímicas acontecem dentro da mitocôndria. É logo aqui dentro. Isso nas células eucariotas. Por quê?
Porque nas células procariotas, ou seja, nas células das bactérias, que vão infectar basicamente o nosso organismo todo, inclusive as bactérias patogênicas, aquelas que causam doença no nosso organismo, causa cárie, por exemplo, entre outras infecções, elas vão acontecer também dentro do citoplasma. E aí você vai me perguntar, ué, mas por que não acontece na mitocôndria da bactéria? Simples, gente. Porque bactéria não tem mitocôndria. Na verdade, as células procariontes, eles não possuem organelas citoplasmáticas que sejam membranáceas, que sejam formadas de membrana, que é o caso da mitocôndria, é o caso do retículo endoplasmático, o próprio núcleo. Lembra que a célula procariota não tem membrana nuclear? Alguns procariontes, gente, até têm modelos rudimentares de mitocôndria. Não é que não tem exatamente inexistentes, não é isso. Mas esses modelos rudimentares de mitocôndria, ele não tem a capacidade bioquímica de degradar o acetil-CoA. Por causa disso, todo o processo de ciclo do ácido cítrico, e inclusive os processos anteriores, vão acontecer aqui dentro, ó, do citoplasma mesmo. Então, dentro da bactéria, isso tudo acontece aqui no citoplasma, dentro das nossas células animais, acontecem dentro da mitocôndria. Esses são os locais exatos para a gente poder relembrar, né? Aonde acontece cada coisa. Bem, dito isso, gente, o que a gente vai ver então a partir de agora? Antigamente, lá atrás, lá nos primeiros estágios de metabolismo, a gente falou da glicose. Lá no metabolismo de carboidratos, há muito tempo atrás. Na glicose, eu mostrei para vocês a via da glicólise, que era formada de 10 etapas, tinha vários nomes esquisitos, que terminava com a produção do piruvato. Bem, gente, o piruvato é, é a molécula que vai, então, se transformar em acetil-CoA. Já mostro para vocês como é que isso acontece. E aí sim, quando ela se transforma em acetil-CoA, é que ele entra no ciclo do ácido cítrico. Como o piruvato, como o piruvato propriamente dito, que é o que acontece com ele lá no finalzinho da glicólise, que ele se transforma nesse piruvato, ele não entra. O piruvato, na forma química dele, que é essa forma aqui, gente, é uma forma com 3 carbonos, é uma forma que tem bastante ligação com oxigênio. Essa forma não entra no ácido cítrico. Ele não consegue desenvolver, iniciar esse ciclo. Por isso que o piruvato precisa se transformar em acetil-CoA. E aí a gente viu outras degradações, que foi a degradação do ácido graxo, que eu dei na última aula. Na degradação do ácido graxo, a última etapa é a formação do acetil-CoA. Então ele vai tranquilo, ele vai direto para o ácido cítrico. E aí, gente, é outra facilidade que nós temos no nosso corpo. Por que o lipídio é tão importante? Porque na rota metabólica dele, de degradação do lipídio, ele já se transforma direto em acetil-CoA. Fica muito, muito, muito mais fácil dele entrar no ácido cítrico. Gasta menos energia e forma muito mais energia. Por isso que a nossa reserva energética é o ácido graxo, não exatamente a glicose. Por fim, nós também temos a degradação dos aminoácidos, que eu não apresentei para vocês. O que a gente precisa saber dessa degradação dos aminoácidos é que eles também terminam com a produção do acetil-CoA. O único problema da degradação do aminoácido é que ele não forma só acetil-CoA no final, ele também forma alguns compostos mais hepatotóxicos ou nefrotóxicos, e isso não é tão interessante assim para o nosso organismo. A gente acaba perdendo muitos compostos bioquímicos na quebra do aminoácido. Então, é um dos motivos dele não ser utilizado, então, como
fonte energética propriamente dita. Ele é usado, sim, gente. Ele é a segunda, terceira via de utilização é o aminoácido, é a proteína. Por isso que você não pode só malhar, por exemplo, ir para academia, malhar bastante e não consumir carboidrato de jeito nenhum. Quando isso acontece, você acaba quebrando a proteína e quebrando a fibra do músculo. Então, isso ocasiona uma degradação do teu músculo. Por isso que é importante a gente consumir carboidrato no final de um treino ou de um esforço muito grande que teve um gasto gigante de energia. E aí, gente, depois disso, o que acontece? Vamos comentar aqui o piruvato, que é só ele que está precisando a gente fechar para poder virar acetil-CoA. O piruvato, que é essa molécula aqui, que eu estou apontando para vocês, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada complexo piruvato desidrogenase. Esse complexo ele leva esse nome por um motivo. É uma enzima, tá, gente? São, na verdade, várias enzimas. 3 grupos de enzimas juntas. Esses grupos são chamados de E1, E2 e E3. Esses 3 grupos juntos formam, então, o complexo do piruvato desidrogenase. O que acontece? Como ele tem esse nome aqui, ó, desidrogenase, e além disso, ele causa também uma descarboxilase. E aí vocês vão olhar para minha cara e vão falar assim, que diacho de nome é esse? Uma desidrogenase é quando eu retiro moléculas de água. Não, desculpa. Uma desidrogenase é quando eu tiro hidrogênios dele. Então, eu vou tirando hidrogênios. Por isso, desidrogenase. Mas também acontece uma descarboxilase, porque eu também vou tirar carbono do piruvato. Então, quando ele entra nessa enzima, o piruvato, ele quebra essa ligação simples aqui. Esse CO2 é liberado na forma de gás carbônico e o restante, olha só, C-dupla-O, aqui nós temos C-dupla-O, CCH3, CH3. E aí nós temos uma única ligação que está faltando para esse carbono, que ele vai se ligar com o enxofre com CoA, que é o coenzima A. Isso aqui, gente, é o acetil-CoA. É isso aqui que vai, então, entrar no ciclo do ácido cítrico. Entrou no E ciclo professor? Pode Professor, perguntar, à vontade. o slide não está passando. Não, mas ele tá parado. Eu vou passar agora. Passou? Não. Ele estava parado aqui na produção do acetil-CoA. Tá aparecendo alguma coisa para você? Para a gente está aparecendo ciclo de ácido cítrico. Ah, tá. Pera. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom. Eu tô aqui. Deu para ver? Agora deu? Sim, agora deu. Show. Então, beleza. Obrigado por avisar. Nada. Então, olha só. Tinha comentado aqui do Krebs, né? Krebsão, nosso amigo que descobriu que isso tudo era um ciclo. Aí eu tinha comentado aqui da matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer o ciclo do ácido cítrico. Aqui é pela glicólise, se transforma em piruvato, formando... E o piruvato ele vai se transformar em acetil-CoA. De que jeito? Aqui, ó. Essa região inteira do CO2 do piruvato vai embora, ela descarboxilada, ela vai embora, esse carbono, através de CO2. E todo o restante é ligado com enxofre e CoA, que é chamado de grupamento tio-CoA. Toda vez, gente, que tem enxofre, a gente vai usar esse tio por algum motivo. É por conta, basicamente, do nome grego dele, para ser bem exato. Quando isso acontece, aí eu vou formar o acetil-CoA.
É isso aqui que vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Bora aqui. Pronto. Vamos lá. Passei para o ciclo do ácido cítrico e eu comentei agora há pouco que a gente tem, então, um complexo piruvato desidrogenase. Ele só leva esse nome de complexo, gente, por um único motivo. Ele leva esse nome porque é mais de uma enzima. Na verdade, é uma enzima formada de várias subunidades. São as subunidades E1, E2 e E3. Ela tem nome, tá? Tem aqui o nome de cada uma dessas unidades, mas para mim, o que interessa para vocês mesmo é entender que o piruvato, por conta desse complexo, se transforma em acetil-CoA. O E1, gente, é o piruvato desidrogenase. Então, ele vai tirar um hidrogênio daqui, ó, dessa região aqui, ó, do O-. Ele tinha um hidrogênio e esse hidrogênio ele é retirado principalmente pelo piruvato desidrogenase. Aí depois você tem a dihidrolipoil transacetilase. Significa que eu estou colocando o grupamento acetil, arrumando esse grupamento acetil. E o outro significa que eu estou desidrogenando ele, colocando o enxofre. Não quero que vocês se atenham muito a isso, não. O que eu preciso que vocês foquem é desses 3 enzimas diferentes, por isso que o nome é um complexo de enzimas, chamada piruvato desidrogenase. Só que tem um probleminha, gente. Que é um probleminha fácil de resolver, tá? Esse probleminha é que esse complexo E1, E2, E3, ele não funciona se ele não tiver um ativador. Esses ativadores são as coenzimas. As coenzimas, gente, elas existem para ativar a enzima. Se o meu corpo não tem coenzima, ele não vai ativar. Então, vai ter, literalmente, o piruvato vai olhar para a cara do complexo e vai rir da cara do perigo, porque não vai acontecer nada com esse piruvato. E quem são, então, essas coenzimas? Todas elas, gente, também têm nomes, tá? É o TPP, o FAD, o NAD e o CoA e a lipoato. O que eu preciso que vocês saibam disso? Esses 4 primeiros, tanto o pirofosfato de tiamina, o dinucleotídeo de flavina adenina, a coenzima A e o dinucleotídeo de nicotinamina adenina. Eu sei, eu falei rápido para ficar bem chique. Mentira. O que acontece? Tanto o FAD, o NAD, o CoA e o TPP, eles vêm, a origem deles é de vitaminas. Ou seja, uma pessoa que tem falta de vitamina, ela necessariamente não vai ter essas coenzimas. Então, toda vez que a gente tem uma falta grande de vitamina, o que a gente chama de hipovitaminose, vai causar vários tipos de defeitos bioquímicos na pessoa. Isso, gente, inclusive vai causar a descalcificação óssea, ele vai causar a perda de ATP, a pessoa vai ficar fraca, literalmente, porque ela não vai ter energia. E por que ela não vai ter energia? Porque isso aqui, ó, vai ser quebrado. Isso aqui não vai acontecer. Um dos exemplos, gente, o pirofosfato de tiamina. Tiamina, gente, é a vitamina B1. Então, inclusive, a falta da vitamina B1 causa uma doença chamada de beriberi. Essa beriberi, inclusive, assolou o Brasil por um tempinho atrás, uns 30 anos atrás, uns 40 anos atrás, mais ou menos, em que foi necessário fazer injeções na alimentação, não injetáveis, mas colocar vitamina B, principalmente na alimentação, lá no enriquecimento do arroz, no enriquecimento de grãos, para a gente poder consumir e diminuir o beriberi. Então, por exemplo, o arroz que vem para a gente hoje é um arroz enriquecido, principalmente de vitaminas, justamente para evitar a perda dessa vitamina, a hipovitaminose. A gente vai ter a aula de vitamina
na quinta-feira e vou mostrar para vocês direitinho cada uma delas. Mas a flavina também vem da vitamina do complexo B. A coenzima A, ela vem literalmente da vitamina A. E a nicotinamida, ela vem também do complexo B. Além disso, o único que não é derivado de vitamina é o lipoato, tá, gente? O lipoato, ele não é derivado de vitamina nenhuma. Por conta disso, ele é o único que poderia acontecer no caso de hipovitaminose. Todos os outros não. Então, a gente vai conversar ainda um pouquinho mais sobre tiamina, flavina, nicotinamina, quando a gente for falar de vitaminas. Bem, lembra daquele complexo que eu comentei com vocês? E1, E2 e E3, o complexo piruvato desidrogenase? Bem, o complexo dele, gente, a figura 3D dele é dessa forma. Inclusive, ele chega a ser 5 vezes maior do que a própria mitocôndria. Então, por conta disso, essa quebra do acetil-CoA, então, do piruvato para a formação da acetil-CoA, ele ainda acontece no citoplasma. Somente o ciclo mesmo, depois que eu já formei a coenzima A, é que ele entra para a mitocôndria. Antes disso, ele não tem nem como entrar, porque só esse complexo aqui de E1, E2 e E3, ele é 5 vezes maior do que a própria mitocôndria. Então, é aqui nessa regiãozinha que vai ficar o meu piruvato. Aí, olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio. Cada região dele, cada um desses E1, E2, E3, se liga a um cofator diferente. Então, por exemplo, o E1, ele se liga ao lipoato. Então, por exemplo, para eu ligar o E1, eu preciso do lipoato, que é aquele único que não precisa de jeito nenhum de vitamina, por exemplo. Mas ele não age sozinho. O FAD, ele é ligado pelo E2, pelo E3. E o TPP pelo E2. Tanto o tiamina quanto o favina são percussores, eles vêm, na verdade, de vitaminas. Então, eu posso ter o lipoato, que não tem nada a ver com vitamina, ligando aqui, loucão, mas os outros não ligados. Então, sem vitamina, sem energia. Basicamente é isso. Inclusive, gente, a E2, é importante a gente conhecer essa estrutura dessas enzimas, porque elas são semelhantes entre procariontes e eucariontes. Então, por exemplo, nós temos ainda subunidades dessa enzima E2, enquanto que o domínio lipoil da levedura ele é um domínio 1, nos mamíferos, que somos nós, é o domínio 2, e na Escherichia coli é o domínio 3. Professor, para que eu preciso saber disso? O principal ponto, gente, é o seguinte. Quando eu conheço esses domínios, eu consigo mexer geneticamente, estruturalmente e geneticamente nesses seres vivos. E aí eu começo a entender, por exemplo, como é que eu posso transformar alimentos transgênicos, como é que eu posso transformar formas de gerar energia para o mamífero através de levedura, através de plantas, através de bactérias e, além disso, ainda produzir alguns tipos de medicamentos utilizados no nosso dia a dia através do conhecimento desses domínios, tá? Esse daqui é mais um ponto de conhecimento, é mais um ponto de curiosidade para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu preciso muito que vocês vejam. Ó. Dentro da coenzima A, nós vamos ter o ácido pantotênico. O ácido pantotênico, gente, é a vitamina B5. Então, para que a coenzima A aconteça, eu preciso ter vitamina B5, por exemplo, no meu organismo. E aí, o que acontece?
Já mostrei para vocês isso, eu vou só aprofundar levemente. O piruvato perde essa primeira parte dele, se transformando em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele ainda vai passar pelo FAD, pelo FADH, pelo TPP. Isso daqui, gente, é mais interessante por conta do quê? A formação de ATPs que isso daqui demanda. Então, por exemplo, no E1, que é essa região aqui, você tem a descarboxilação do piruvato, ou seja, essa parte aqui do carbono vai embora, total. Isso tem gasto de ATP. Em compensação, depois que ele entra aqui no E2 e, consequentemente, no E3, eu já tenho ganho de ATP. Eu perdi. Eu tenho muito mais ganho de ATP do que perca. O que é muito interessante, porque é justamente isso que a gente está precisando: ganhar ATP, ganhar energia. Gente, esse é o ciclo do ácido cítrico. São 8 etapas. Então, até agora eu estava explicando para vocês como é que eu faço para chegar no acetil-CoA. Para quem perdeu bem o comecinho, vou só mostrar aqui um negócio para vocês, para quem perdeu o comecinho ou para quem não acompanhou a partir daí. Vamos lá. O ciclo do ácido cítrico, quem começa ele aqui é o acetil-CoA. De onde é que esse acetil-CoA vem? Ele pode vir de 3 lugares. Ele pode vir da quebra da glicose, da quebra do ácido graxo e da quebra dos aminoácidos. Na quebra do ácido graxo e dos aminoácidos, a última etapa já é a produção do acetil-CoA. Então ele não precisa passar por mais nada. Ele já entra direto no ciclo do ácido cítrico. O problema é a glicose. Porque a glicose, ela passa primeiro pela glicólise, pela quebra dessa glicose e forma os piruvatos. Só que não é piruvato que entra no ácido cítrico, gente, no ciclo do ácido cítrico. É o acetil-CoA. Então, tudo isso que eu estava mostrando para vocês de E1, E2 e E3 é a transformação desse piruvato aqui em acetil-CoA. E aí, detalhe, isso só vai acontecer se eu estiver quebrando glicose para formar energia. Se, por exemplo, a minha molécula mãe de formação de energia é um ácido graxo, ele não vai passar por isso aqui. Ele já vem direto para acetil-CoA e do acetil-CoA partir o ácido cítrico. Beleza, gente? E vamos lá. Gente, até aqui, ok? Precisa que eu retorne alguma coisa? Ficou claro o que vocês têm que focar? Vou acreditar que sim. Gente, esse é o ciclo do ácido cítrico. Ele é grandão mesmo, ele tem 8 etapas, só que eu vou mostrar para vocês os pontos principais para vocês se atentarem aqui em cada uma das etapas. Na real, o que eu quero mostrar para vocês é a apresentação dessas etapas e a produção. Assim como eu fiz lá na glicólise, onde eu foquei muito mais que uma molécula de glicose forma 2 piruvatos. Por que eu precisava tanto do piruvato naquela época? Porque eu tinha que trazer ele para cá, transformar ele em acetil-CoA para poder trazer ele para a segunda etapa de degradação, que é o ciclo do ácido cítrico. Por isso que eu foquei tanto lá em piruvato, 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 piruvato. Aqui também eu vou focar naquilo que é mais importante. Então a gente vai ver o nome de cada uma das etapas, assim como eu apresentei as etapas da glicólise para vocês, e vou mostrar a produção. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver é a primeira formação dele, é o citrato. Eu vou voltar aqui um momentinho só para a gente ver um negócio. Pronto, os nomes. Acetil-CoA, na primeira etapa, se transforma em citrato. O citrato se transforma em isocitrato. O isocitrato vai sofrer a ação do NAD, vai liberar gás carbônico e vai virar um alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato também vai sofrer a ação do NAD, NADH, liberar carbono
e se transformar no succinil-CoA. O succinil-CoA vai liberar ATP ou GTP, que aqui basicamente é uma molécula de energia, e se transformar no succinato. O succinato vai sofrer ação do FADH2. Todas essas ações, gente, são retirada de elétrons. Então, estou tirando elétron dessas minhas moléculas. O succinato vira fumarato. O fumarato ele se transforma em malato. E o malato ele vai sofrer ação novamente do NADH, transformando-se em oxalacetato. O oxalacetato ele pode ser transformado em citrato novamente. Como isso acontece? Eu mostro para vocês. E aí isso vira um ciclo. Até que tudo que seja formado aqui, tudo que entre nesse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ele seja utilizado cada parte de carbono. E aí, quando eu comentei com vocês que essa é uma via anfibólica, é por conta disso. Ela vai degradar bastante, aí chega num ponto que ela vai começar a formar compostos maiores. Então, ela degrada catabolismo e ela volta, ela forma compostos maiores, anabolismo. Por isso que ela tem as duas características. Dito isso, gente, vamos lá. Primeira etapa. A primeira etapa é a formação do citrato. O que acontece com o citrato? O acetil-CoA, ele se junta necessariamente, obrigatoriamente, com o oxalacetato. Então, onde é que veio esse oxalacetato? Do próprio ciclo, gente. Por isso que eu quis retornar e mostrar aqui para vocês que o oxalacetato ele volta para a transformação de citrato. Então, toda vez que vem um acetil-CoA diferente, ele se liga ao oxalacetato e forma citrato. Tem uma explicação química para isso, gente. Qual é a explicação química? Esse metil aqui do acetil-CoA, ele é pouco reativo. Na verdade, ele é quase nada reativo. Ele está muito de boa, ele está muito estável, ele não está enfim, ele não vai acontecer nada. Então, se eu vim com o citrato sintase aqui em cima dele, ele não vai fazer nada. Eu tenho que ativar, eu tenho que instabilizar esse metil. Como é que eu instabilizo ele? Quando eu ligo ele com oxalacetato. Ligou o oxalacetato com o acetil-CoA, aí eles vão sofrer a ação da citrato sintase e vai formar finalmente o citrato. Notem o seguinte, a CoA e o grupamento tiol, o SH aqui, foi embora, totalmente embora, notem aqui, ele foi embora. E o que apareceu aqui no lugar do tiol, esse oxigênio, pelo amor de Deus, da água. O citrato sintase, ele precisa da água para poder agir. Então, vem o oxigênio, ele vem para cá. E um dos hidrogênios, ele vai quebrar a ligação dupla do carbono e se ligar com outro oxigênio. É por isso que essa reação, ele teria duas ligações duplas e aqui no final só tem uma. Isso é importante no que a gente fala de catabolismo. Catabolizar, gente, é também quebrar ligações complexas. Ligação dupla é uma ligação complexa. Então, eu quebro essa ligação complexa para poder ficar mais fácil de digerir essa molécula. Essa molécula ela precisa necessariamente ser quebrada, ser destruída. E para eu quebrar, destruir essa molécula, eu preciso deixá-la mais simples. Por isso que eu tenho que quebrar as ligações duplas. Essa dupla ainda foi mantida por enquanto, mas ela não vai ficar mantida por muito tempo não, tá? Pronto, esse daqui, gente, é a primeira etapa, formação de citrato. Veio o acetil-CoA, ligou com o oxalacetato, formou citrato. É por conta desse citrato aqui, gente, desse nomezinho aqui, ó, citrato, que esse nome gigante, ciclo do ácido cítrico, existe.
por conta desse citrato. Se ele começasse com outro nome, ia ter outro, esse ciclo teria outro nome. Mas como é o citrato, como é a primeira formação dele é o citrato, ele ganhou esse nome de ciclo do ácido cítrico. Até porque, gente, não sei se vocês sabem, mas houve uma mudança na biologia, principalmente, nos últimos anos. Que mudança foi essa? Foi meio que eliminando nomes próprios. Por exemplo, as trompas de Falópio. Falópio era o nome do cara que descobriu as trompas. As células de Purkinje, células de Langers. São todas células que, enfim, tiveram por muito tempo o nome do seu descobridor atrelado ao nome delas na ciência. E aí, de uns anos para cá, foi meio que eliminando o nome dessas pessoas. Basicamente porque quem formou o organismo não foi essas pessoas. Eles só descobriram a sua função. E aqui, lá na escola, pelo menos na minha época de ensino fundamental e médio, eu conheci esse ciclo como o ciclo de Krebs. E aí até apresentei o Krebs lá em cima para vocês. Mas o Krebs, gente, passou por essa reformulação na biologia e é por isso que a gente usa o nome do ciclo do ácido cítrico, aqui nesse caso. Por conta do citrato, que é o primeiro formador aí, primeira parte de 8. Pronto. Depois dessa leve historinha, dessa leve aula de história, nós vamos para a segunda parte. Esse citrato, gente, ele vai para a segunda formação. O citrato ele vai se transformar no isocitrato. E aqui o negócio ele pode ser que complique, mas vamos lá. O que eu quero que vocês foquem? Primeira coisa, eu preciso, gente, trocar esses substituintes. Eu tenho que tirar esse hidroxila desse carbono terciário. Professor, como é que você sabe disso que é terciário? Porque contando aqui, ó, desse CO2, deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Começando a contar do carbono do ácido carboxílico, a gente começa a contar os carbonos. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A hidroxila está no carbono 3, por isso que a gente chama ele de carbono terciário. Se fosse aqui no 2, seria carbono secundário. Notem que eu tenho 2 ácidos carboxílicos aqui, tá, gente? Ele só está simplificado aqui embaixo, mas eu tenho 2. E aí eu posso começar essa contagem tanto daqui de baixo, que também vai dar carbono terciário. Então, 1, 2, 3. De qualquer jeito, ele é um álcool terciário. Álcool que veio do carbono terciário. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse do terciário e colocar ele no secundário. Como é que a célula aprendeu a fazer isso? Através de uma enzima chamada aconitase. A aconitase ela vai desidratar e hidratar o citrato. Quando ela faz isso, ela vai trocar as posições. O que é interessante e importante vocês focarem? A troca da hidroxila. Ela saiu de um carbono terciário e vai para um carbono secundário. Como é que eu sei disso? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia começar a contar tanto de cima quanto de baixo? Eu vou contar aquele que está mais próximo, que é aqui de baixo. Então, carbono 1, carbono 2. Se eu fosse começar a contar lá de cima, seria 1, 2, 3, 4. Ia ficar muito longe. Por isso que eu começo a contar aqui, ó, do mais próximo. Por isso que eu chamo de carbono secundário, tá? E aí, quando eu troco esses formatos aqui, essa hidroxila e esse hidrogênio, quando eu troco ele de lugar, eu chamo essa molécula, que é basicamente a mesma molécula, mas eu chamo ela de isocitrato. O isocitrato, ele tem esse nome iso porque eu troquei as terminações dele. Então, onde era hidroxila, virou hidrogênio, e onde é o hidrogênio, coloquei hidroxila. Bom? Esse é o ponto principal, gente, é o foco que vocês têm que ter aqui. A formação do isocitrato.
Da terceira parte, gente, acabou as formações. Então, primeiro eu formei o citrato, depois eu formei o isocitrato, e agora eu preciso oxidar isso. O que é essa oxidação? E eu preciso voltar lá no meu slidezinho do começo, para mostrar para vocês. Notem o seguinte, que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, NADH e NADH. Que foi que eu comentei com você, gente? Toda vez que tem aqui NAD, FAD, eu tenho uma redução. Quando eu reduzo aqui, ele é um agente redutor. Quando ele vem e rouba os elétrons, ele vai fazer com que a substância sofra oxidação. Ele está roubando os elétrons desse composto. Por isso que ele oxida. Quando ele oxida, então essa reação aqui é uma oxidação, a formação do isocitrato para a formação do alfa-cetoglutarato, e a formação do alfa-cetoglutarato também vai ser uma oxidação. Perceba, gente, ó, o NADH fazendo o trabalho dele aqui, ó, roubando elétrons. Outra coisa interessante que a gente também pode tirar daqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? A gente já contou isso várias vezes quando eu fui falar do carbono secundário, carbono terciário. Olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos no citrato. Quando eu chego no isocitrato, eu também vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas toda vez que acontece uma oxidação, um carbono vai embora. Porque toda vez que eu levo essa oxidação, toda vez que essa oxidação acontece, eu libero CO2. Toda vez. Então vai embora 2 oxigênios, mas o principal de tudo, vai embora o carbono. Então essa molécula que tinha 6 carbonos, ela, que é o isocitrato, ele vai terminar a ação da oxidação em alfa-cetoglutarato com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ele vai embora. Toda essa região aqui desse ácido carboxílico aqui embaixo, ele vai embora completo. E o que vai ficar aqui ligado com carbono vai ser um outro hidrogênio. Esse CO2, ele é liberado na forma de gás. Então, vai-se embora o CO2. E aí nós vamos também ter a liberação de água. Por isso que, lembra que eu comentei, é uma via anfibólica. Vai quebrar para deixar mais fácil e pode ser que também forme novas substâncias, que é o catabólico, o anabólico. Por isso que aqui nós temos a formação também de uma ligação dupla, por uma perda de principalmente hidrogênios. O NADPH ou NADH, ele rouba elétrons. De que forma ele faz isso? Roubando os hidrogênios. Então ele rouba hidrogênio aqui, e aí o oxigênio fica doido atrás de ligação e se liga com carbono numa ligação dupla. Ocasionando, então, gente, uma dupla ligação aqui no alfa-cetoglutarato. O que eu preciso que vocês observem aqui nessa oxidação? Primeira coisa, vai embora um CO2. Gás carbônico foi embora. Inclusive, é esse gás carbônico aqui que a gente solta na respiração. De onde é que vem tanto gás carbônico para a gente expirar? Aqui, ó. De várias quebras que acontecem das coisas que a gente come. Então, quebrando aqui, foi embora o CO2, e aqui a gente perde esses Hs para o grupamento NAD, e aí ele vem e forma dupla O. Quarto passo, já chegamos na metade do ciclo do ácido cítrico, gente. A quarta parte, como eu comentei com vocês, também é uma oxidação. E aí, o que acontece nessa oxidação? Gás carbônico é liberado. Outro gás carbônico liberado. Então, na minha molécula final, eu já tinha 1, 2, 3, 4, 5. Na minha molécula final, eu só vou ter
1, 2, 3, 4 carbonos. Estou diminuindo o tamanho dessa molécula. Estou diminuindo o tamanho dela. E aí, o que acontece nessa quarta etapa? Ela é chamada de oxidação. A oxidação do alfa-cetoglutarato pelo succinil-CoA. Lembra do CoA SH, que a gente tinha retirado há um tempinho atrás, aqui na primeira fase, a gente ligou o acetil-CoA ao oxalacetato. E aí eu comentei, olha, gente, olha esse enxofre com CoA, ele foi eliminado. Ele volta. E ele volta aqui, ó. Ele é reutilizado na quarta parte. Ele é reutilizado, então ele volta para cá, ó, SCOA. Então, enxofre com a enzima A se liga aqui ao que era antes o alfa-cetoglutarato. Esse daqui, esse CO2 foi embora, gás carbônico. Nesse local se liga o enxofre coenzima A, formando succinil-CoA. É uma molécula bem menor, ela só tem 4 carbonos, e aí volta a coenzima A que estava lá no comecinho. Quando eu era estudante, gente, eu ficava me perguntando bastante o seguinte, quando eu estava aqui na primeira etapa. Para que eu vejo aquilo tudo aqui em cima? Ó? Produção da acetil-CoA. Para que eu vejo E1, E2, E3, esse bando de nome esquisito para ter o CoA? Aí eu, beleza, tem o CoA, consegui colocar aqui o diacho da coenzima A, acrescentei, aí a primeira coisa que me acontece é que retiro o CoA e vai embora. Para a formação do citrato, o citrato não tem coenzima A. Para que eu tenho que aprender tudo aquilo de E1, E2, E3, blá, 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 lá em cima, se eu, na primeira reação, a coenzima A vai embora? Bem, ela vai embora agora, né? Porque ela volta logo depois, aqui na quarta fase, formando o succinil-CoA. Então, meio que, se não tiver coenzima A, não adianta. Ele vai precisar, ele não vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Ele precisa da coenzima A para poder ativar o ciclo inteiro, tanto no começo quanto no meio dele. E aí, gente, o que acontece? Pronto. O succinil-CoA, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ele vai agora formar o succinato. O succinato, ele perde o CoA de novo. Eu sei, gente, é um fuleiragem, bota, enfim. O acetil-CoA, ele vai embora de novo, e aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Mantivemos os 4 carbonos, e aí nós temos duas finalizações de ácido carboxílico, COO-, COO-. Então, dessa ligação dupla aqui, ela foi quebrada, ela é mantida, e essa ligação do enxofre eu ligo com outro oxigênio. E aqui, gente, é o primeiro momento, o mais legal de todos, onde eu tenho liberação de GTP. Aí vocês vão olhar para minha cara e falar assim, e daí? Bem, o GTP, gente, ele é um ponto extremamente importante de molécula de energia. O GTP, ele é o mesmo ATP, o que vai mudar é a adenina que vira guanina, aqui. Aqui é a guanina que está se ligando ao trifosfato. Quando eu tenho a transformação do succinil-CoA em succinato, eu tenho uma liberação, a grande liberação de ATP, uma das maiores ligações de ATP que a gente vai ter nesse ciclo do ácido cítrico aqui. Uma delas, tem outra também que vai liberar bastante. Então, eu já tenho liberação bem grande de ATP. Guarda essa informação, que lá na produção, quando eu detalhar a produção para vocês, vai ficar mais claro isso. Sexto ponto.
O succinato, ele vai se transformar em fumarato. E detalhe, gente, olha só o nome, oxidação. Toda oxidação, o que acontece? Rouba elétrons. Como é que eu roubo elétron aqui? Roubando principalmente hidrogênios. Nesse caso específico dessa oxidação, eu não vou ter liberação de gás carbônico, o que é muito bom, senão a minha molécula ia ficar pequena demais. Nessa liberação do succinato para fumarato, eu vou roubar os hidrogênios e aí os carbonos vão ficar instáveis. Eles ficando instáveis, sem uma ligação, eles vão se ligar em uma dupla ligação entre eles, formando o fumarato. O fumarato é interessante porque o fumarato, gente, ele nessa posição trans, onde eu tenho duas ligações de hidrogênio, uma no plano e a outra em outro plano, então elas estão em planos opostos. Isso é importante para manter a estabilidade da minha mitocôndria e da minha molécula de fumarato. Inclusive, tem moléculas que são cis, moléculas que têm a mesma ligação, por exemplo, esse hidrogênio no mesmo plano do outro hidrogênio. O nome dessa molécula, inclusive, é maleato. Então, toda vez que vocês verem a palavra maleato, tem até em alguns medicamentos, o maleato, ele é isso, ele é o fumarato, só que em vez da posição... O problema é que o maleato, gente, ele não é compatível com a formação do malato. Sem malato, eu não continuo o ciclo do ácido cítrico. Então, eu preciso necessariamente formar o fumarato, para o fumarato ser nessa posição trans, e aí sim, do malato, do fumarato, formar o malato. O que é interessante aqui? O malato, gente, ele é formado na sua posição L, né? Ele é transformado aqui na sétima parte, que é a hidratação do fumarato, ele acrescenta principalmente hidroxila no fumarato, é por isso que essa ligação dupla é quebrada, e aí a gente forma o L-malato. Você tem a hidroxila sendo acrescentada aqui. E isso só acontece de maneira satisfatória para a liberação de ATP se ele estiver na posição trans. Isso acontece por um único motivo, gente. É espaço. Se eu tiver duas moléculas extremamente volumosas, duas regiões de molécula muito volumosas, uma perto da outra, é muito volume, ela vai acabar achatando o restante. Quando eu tenho uma posição trans, eu consigo manter ela mais equilibrada. Eu consigo manter o tamanho dessa molécula equilibrado. Então, eu tenho um grupamento bem gordo, que é aqui o acetil, o ácido carboxílico, e um hidrogênio, que é bem magrinho. Então, outro bem gordinho e outro bem magrinho. Quando o maleato acontece, geralmente esses oxigênios aqui da ponta, eles começam a eles se aproximam e como eles têm cargas negativas iguais, eles começam a repelir. Isso quebra a estabilidade da molécula. Por isso que é tão importante eu ter ele na posição trans para a formação do meu malato. Aí vem o meu malato e por fim nós temos a última oxidação, que é transformar o malato em oxalacetato. Que inclusive, gente, é quem começou tudo isso daqui junto com acetil-CoA. A última etapa é a oxidação do malato, ele perde alguns hidrogênios e aí forma novamente o oxalacetato, que é, se vocês lembram, o primeiro. É quem está aqui ó, na primeira etapa, junto com acetil-CoA. Vem o acetil-CoA que se liga ao oxalacetato. De onde é que ele veio? Aqui, ó, da oitava etapa da oxidação do malato em oxalacetato.
Por isso que é chamado de ciclo, porque ele vai do citrato, o isocitrato, ó, 6 carbonos, 6 carbonos. Quando ele chega no alfa-cetoglutarato, ele tem 5 carbonos. Quando ele forma o succinil, ó, primeira oxidação, segunda oxidação com liberação de CO2. Você tem, ó, diminuição de carbonos, então sai de 6 para 5, de 5 para 4. A formação do succinato mantém os 4 carbonos, então 4, fumarato, 4, malato, 4, oxalacetato, 4, mais 2 do acetil-CoA, se forma o citrato, tem 6 carbonos. E esse ciclo ele vai acontecendo frequentemente enquanto eu tiver acetil-CoA para entrar no ciclo. Quando eu não tenho acetil-CoA, ou seja, quando eu não me alimentei, ou quando todo o lipídio foi quebrado do meu organismo, não tem mais, aí você entra em deficiência bioquímica e metabólica. O que é legal aqui? Finalização, gente, produção final do ciclo do ácido cítrico. Você tem a formação de 3 NADH, 1 NADH2, um FADH2, primeira grande liberação de ATP, e cada uma da... Por que eu chamo de primeira ligação, primeira grande liberação de ATP? Porque somente nessa formação de 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP, você já tem 10 moléculas de ATP produzidas. Cada NADH, gente, produz aí 2,5 ATP, e cada FADH produz 1,5. Além disso, como eu tenho 2 piruvatos que vão entrar de uma molécula de glicose, forma 2 piruvatos. Os 2 piruvatos formam 2 acetil-CoA. Cada um forma 10. Então, 10 mais 10, 20. Sem contar que na transformação do oxalacetato para acetil-CoA, você também tem liberação de 5 ATPs. Então, para uma molécula de glicose, você forma 25 ATPs nessa etapa do ciclo do ácido cítrico. Como eu comentei anteriormente, gente, é uma via anfibólica, então só para a gente poder observar. Essa via anfibólica, ela vai acontecer em vários outros cantos, gente. Não só aqui no ciclo do ácido cítrico. Aqui é só para vocês conhecerem essa via anfibólica, que ela forma e também diminui, quebra as minhas substâncias, quebra as minhas moléculas. E é isso, gente. Basicamente é isso. Aqui eu tenho algumas reações. Aqui eu tenho algumas reações anapleróticas. O que são essas reações? É onde vai acontecer algumas reações que não necessariamente precisam do ciclo do ácido cítrico todinho para acontecer. Eu consigo ter quebras rápidas de formação de glicose, formação de ácido graxo e formação de aminoácidos em outros locais do meu organismo, como fígado, rim, coração, músculo esquelético. Mas isso são exceções. Aqui está a nível de informação para vocês também. O que eu gostaria de focar está aqui, ó. Na real, tá aqui. Esse slide é o resumo central da aula de hoje. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu finalizei o conteúdo. Beleza, então. Certeza? Eu vou parar o compartilhamento aqui, então. Gente, basicamente é isso. O conteúdo da aula de hoje é esse. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, que se disponibilizaram a estar num feriado para me ouvir. Eu estou finalizando a gravação agora. Para